Vamos que vamos, o assunto agora é controverso, é um assunto complicado, porque mexe com pessoas que a gente conhece de perto, né? Essa questão aí do deputado Adelson Barreto, Adelson que vem fazendo um grande trabalho ao longo dos anos, né? Um trabalho social irretocável, mas que agora aconteceu um problema em que houve uma delação premiada, o delator apresentou documentos e complicou a vida do deputado Adelson Barreto. Mas a gente tem que ouvir os lados, porque às vezes as coisas não são bem assim, né? Porque diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Eu trouxe hoje aqui o advogado dele, Emanuel Cacho, justamente para falar sobre essa questão. Boa tarde, Cacho. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Bem, há um grupo dizendo que a situação é difícil, é de difícil solução. Mas o advogado de defesa tem sempre a solução, tem sempre um argumento na ponta da língua. Qual é o argumento que vai ser utilizado na defesa de Adelson Barreto nessa questão das subvenções? Olha, parece que Deus ilumina a cabeça dos homens para as coisas acontecerem no momento certo. Na posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia, eu acho que tem dois dias Exatamente, atrás, 2 dias. ele dizia o seguinte sobre a delação premiada. Ele dizia que a delação premiada, sozinho, no inquérito, ela não serve para nada. Porque a delação premiada, na verdade, é a velha confissão. Nós, na Revolução Francesa, quando se deu o direito, né, se reconheceu o direito das pessoas se defenderem, a primeira coisa a ser combatida seria a velha confissão, porque toda confissão ela é suspeita de que por trás dela haja um interesse, tanto para denunciar algum inocente. Para ajudar o prejudicado, cara. Para ajudar, mas dizer, ela nunca é verdade. O delator, eu até comentei rapidamente sobre Ele já é um isso. traidor. O delator, o dedo duro, na verdade, ele pode até trazer alguém que está fora do processo porque ele não gosta. Né? Porque naquele momento ali, o que ele disser... E ele quer tirar o dele. Foi exatamente. Mas no caso de Adelson, a informação que nos chegou é que documentos foram apresentados pelo delator. E nada de documento. O que aconteceu é o seguinte, destinar as verbas, apontar a verba de subvenção é um direito de todos os deputados que passaram lá nos últimos 25 anos. Então, todos passaram verba de subvenção. Legal para instituições, a instituição recebeu, mas só que essas duas instituições, de Capela e de Muribeca, tinha o vereador com esse comportamento que ele disse que teve, que foi dividir entre eles a verba e dizendo àquelas pessoas que participaram com ele, 4 ou 5 pessoas, ele dizer que esse dinheiro foi repassado, uma parte para o deputado. E nenhuma outra prova. O Ministério Quer dizer, Público... é de ouvir dizer só. Mas todos lá que deram depoimento foi por ouvir dizer. O deputado quebrou o sigilo fiscal, bancário dele? Né? Essa mesma testemunha foi ouvida na frente de um juiz federal, procuradores da República, advogados, e contou uma história totalmente diferente. Quando foi ser ouvido no Ministério Público, estranhamente deu uma vontade de falar uma confissão, fazer uma confissão premiada. Dizem que exibiram para ele um mandado de prisão e ele, para não ser preso, quis contar uma outra história. Agora o juiz, inclusive, já mandou chamá-lo para ir de novo a essa audiência para ver se ele suporta o peso do contraditório numa audiência que está ocorrendo no eleitoral, mas que será certamente Doutor Emanuel Cacho, diante de milhares de telespectadores agora, nessa câmera, na câmera 1, não existe qualquer documento do Arimatea incriminando Adelson Barreto? Incriminando com a delação premiada. Sim. Não, eu falo que surgiu documento. Do nada, documento nenhum. Nenhum. A não ser aquele legal que passou as verbas de subvenção, que aí não é o deputado que passa. O que acontece é a pergunta que eu tenho feito nos últimos dias. Por que Adelson Barreto? Essa primeira pergunta que o telespectador tem que fazer. E tem um processo na área eleitoral apurando aquelas pessoas que dizem que os deputados fizeram esse tipo de transação para comprar voto.
Adelso Barreto precisa comprar voto. Adelso Barreto teve 50 mil votos a mais do que o segundo colocado. Sozinho ele se elegeria no partido. Nem Carlos Brito, quando foi candidato, teve a capacidade de se eleger, o nosso ministro Supremo teve a capacidade de se eleger sozinho num partido político. Adelso Barreto teve 10 mil votos a mais daquilo que era necessário para eleger um deputado federal. Ele teve 50 mil votos. Para que Adelso Barreto precisa comprar voto de um vereador que tem 500 votos em Capela? Bem, vamos lá. Questão de sigilo bancário, fiscal, telefônico. O seu cliente já abriu mão dos sigilos, não? Na verdade, o sigilo é aí onde o Ministério Público, a polícia, a investigação dá com os burros na água. Porque traz uma delação premiada de um sujeito de honra duvidosa, que mentiu para o juiz federal, que mentiu para os procuradores e que deu uma delação na calada da noite, de forma duvidosa, porque esse inquérito policial não podia ter andamento porque a lei proíbe promotor de justiça de investigar deputado federal. Então, houve, e a investigação foi de cunho criminal. Então, não podia seguir adiante. Então, as ilegalidades, nós iremos, nos próximos dias, trazer todas elas a público para que a gente comece a conversar sobre processo, inquérito, delação premiada, para as pessoas saberem o que fizeram com Adelso Barreto. Bem, está aí a entrevista com o advogado do deputado federal Adelso Barreto. O processo certamente vai para o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem foro privilegiado como deputado federal que o é. Obrigado por ter vindo aqui, tá? Obrigado. Bom trabalho. E que as investigações, elas transcorram, isso é processo para muito tempo, que elas transcorram aí do jeito que tem que acontecer, que as investigações vão a fundo para que os inocentes sejam inocentados e os culpados sejam presos.